O Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Capítulo 6. O direto e o indireto. Na guerra, o simples desenhar de uma linha pode despistar o inimigo. É preciso mobilizar o inimigo e não permitir que ele nos mobilize, para vencer a guerra com flexibilidade e de forma preliminar. Quem ocupa o campo de batalha primeiro tem a vantagem de esperar o inimigo e vencerá. Quem chega depois e apressa-se a lutar contra o atraso, estará cansado e perderá. Por isso, os bons líderes sempre mobilizam o inimigo para si, mas não são mobilizados pelo inimigo. Você faz o seu inimigo vir até você quando ele se atrai pelos benefícios que vê. Você não faz o inimigo vir até você se, ao se sentir ameaçador, demonstra-o. Se o inimigo está descansado, canse-o. Se o inimigo está satisfeito, deixe-o faminto. Se o inimigo não se move, tente mobilizá-lo. Os soldados devem dirigir-se a um lugar onde o inimigo não possa receber primeiros socorros. Eles devem marchar em uma direção que o inimigo não será capaz de prever. É possível marchar ao longo de milhares de quilômetros sem dificuldade, desde que o caminho seja traçado em lugares com fraca defesa do inimigo ou sem a presença dele. O ataque será bem-sucedido quando o inimigo não estiver preparado para se defender, ou quando o lugar for difícil de se manter. A defesa estará consolidada quando os lugares dominados forem justamente aqueles que o inimigo não ousa atacar. Ou seja, ser bom em atacar significa não deixar os inimigos saberem onde a defesa deles deve ser feita. Por sua vez, ser bom em defender significa não deixar o inimigo saber por onde o ataque pode ser feito. Seja sutil. Sutil a ponto de não deixar nenhum pequeno vestígio. Seja surpreendente. Surpreendente a ponto de não produzir nenhum ruído. Assim, poderá controlar o destino do inimigo. Se o inimigo não puder se defender, é porque ele está sendo atacado pelo seu lado mais fraco. Se o inimigo não puder alcançá-lo, é porque marcham rapidamente em retirada, de forma que ele não conseguirá recuperar o atraso. Se quisermos lutar, mesmo que o inimigo se esconda em um barranco profundo ou em uma barragem alta, eles terão que sair para lutar. Afinal, teremos atacado o lugar crítico, aquele que eles devem salvar. Se, por outro lado, não quisermos lutar, mesmo que fiquemos no mesmo lugar e nos defendamos, o inimigo não poderá lutar. Teremos conseguido mudar a direção de seu caminho. Na guerra, o simples desenhar de uma linha pode despistar o inimigo. Com maneiras diretas e indiretas de enganar o inimigo, induza a exposição dele, mas não revele a sua. Desse modo, ele ficará na incerteza. Desde que nossas forças permaneçam secretas, ele dividirá as forças dele para evitar ser atacado em diversas frentes. Manteremos nossas forças concentradas, enquanto as dele serão espalhadas. Nós não deixaremos o inimigo saber onde vamos atacar. Se eles não souberem, terão que se preparar para defender todas as direções. Quando o inimigo prepara mais lugares de atuação, sua força estará mais dispersa. Assim, combatemos com força superior ao atacarmos o exército fracionado do inimigo com o nosso exército completo. Funciona assim. Se você der mais atenção à frente de batalha, enfraquecerá as costas. Se der mais atenção às costas, enfraquecerá a frente. Se der mais atenção ao lado direito, enfraquecerá o esquerdo. Se der mais atenção a todos os lugares, enfraquecerá todos os lugares. O exército tem menos força quando precisa defender todos os lugares. Ao mesmo tempo, tem mais força porque o inimigo dispersa sua própria força para conseguir se defender
em diversas frentes. Logo, se conseguirmos prever a localização e o tempo de batalha com o inimigo, poderemos percorrer uma longa distância para encontrá-lo e lutar contra ele. Se não pudermos prever nem a localização nem o tempo da batalha, a esquerda não poderá salvar a direita, nem a direita poderá salvar a esquerda. Da mesma forma, a frente não poderá salvar as costas e as costas não poderão salvar a frente, muito menos se estiverem distantes entre si. Mesmo quando o inimigo tem muita força, podemos torná-lo incapaz de usá-la em sua totalidade ao utilizar nossa capacidade de conjectura. Analise e julgue com cuidado a fim de entender a força, a fraqueza e a estratégia do inimigo. Provoque o inimigo a fim de compreender a situação aparentemente dinâmica e caótica dele. Atraia o inimigo para descobrir as vantagens e desvantagens do terreno onde estão. Faça uma investigação de combate a fim de deixar claro o desdobramento verdadeiro das forças inimigas. São elas fortes ou fracas? Portanto, use muito bem do caminho direto e do indireto, do falso e do verdadeiro. Procure fazer com que as pessoas não possam ver o menor vestígio seu. Dessa forma, ainda que seja uma pessoa muito inteligente, seu inimigo não será capaz de saber a situação real do seu lado, e assim não conseguirá pensar no caminho para o derrotar. Mesmo se colocarmos a estratégia vitoriosa do uso flexível de táticas na frente de uma multidão, as pessoas não serão capazes de enxergá-la. As pessoas conhecem táticas gerais, mas não sabem usar as táticas flexíveis de acordo com as mudanças da situação do inimigo, visando vencê-lo. Portanto, a cada vez que a estratégia de vitória e o plano são executados, eles não se repetem, pois aparecem com inúmeras mudanças de acordo com o desenvolvimento da situação inimiga. A lei da gestão do exército é como a água. A lei do fluxo de água é evitar o alto e fluir para o baixo. A lei da gestão do exército é evitar a parte sólida do inimigo e atacar o seu ponto fraco. Dependendo do terreno, a direção do fluxo de água será restrita. Ao gerenciar o exército e planejar a estratégia, deve adaptar-se à situação do inimigo. Dessa forma, não há uma estratégia fixa de luta, assim como a água não tem forma fixa. Podemos chamar de estratégia perfeita a vitória de acordo com a mudança da situação do inimigo. A lei da gestão do exército é como um fenômeno natural. Os elementos não predominam sempre da mesma forma. Ao invés disso, eles se intercalam. Em cada uma das 4 estações, o dia pode ser longo ou curto. A lua pode ser escura ou brilhante. Há mudança sempre. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E aproveite para deixar nos comentários sugestões de livros para a nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.